o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor: meu refúgio é meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-ás com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A tua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Pisará o leão e a áspide, calçará aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei, saci-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Bom dia, meninas, boa tarde, boa noite, a qualquer momento do dia ou da tarde ou da noite que vocês estiverem ouvindo esse áudio, que seja de edificação, que seja para honra e a glória do nosso Senhor. Estamos no nosso 18º dia, tendo uma vida comum. Tendo uma vida em comum. Colossenses 3:15 nos traz: cada um de vocês faz parte do corpo de Cristo, e vocês foram escolhidos para viver juntos e em paz. Salmo 133:1 também nos traz: como é bom e agradável que o povo de Deus viva unidos, como se todos fossem irmãos. A vida foi feita para ser compartilhada. Deus deseja que experimentemos uma vida em comum. A Bíblia chama comunhão. Essa experiência compartilhada. Hoje em dia, entretanto, essa palavra perdeu grande parte do seu significado bíblico, a ponto de comunhão ou confraternização quase sempre se trata de uma conversa casual, alguma atividade social, comida ou diversão. A pergunta: de qual igreja você participa? Significa qual igreja você frequenta? Ficar para a confraternização normalmente significa esperar pelo lanche. Comunhão é muito mais que apenas aparecer nos cultos. Significa experimentar a vida juntos. Isso inclui amar de modo altruísta, compartilhar com transparência, servir nas necessidades práticas, autossacrifício, consolar solidariamente e todas as outras atividades seguidas da expressão uns aos outros, encontradas no Novo Testamento. Quando se trata de comunhão, o tamanho importa. Quanto menor, melhor. Você pode adorar no meio de uma multidão, mas não pode ter comunhão com todos ao mesmo tempo. Quando um grupo aumenta para mais de 10 pessoas,
alguém deixa de participar. Normalmente é o mais reservado, e umas poucas pessoas acabam dominando o grupo. Jesus ensinava dentro do contexto de um pequeno grupo de discípulos. Ele podia ter escolhido mais, no entanto, sabia que 12 pessoas era o número máximo razoável para um grupo em que se pretende que todos participem. O corpo de Cristo, assim como o próprio corpo humano, é, na verdade, um conjunto de muitas células pequenas. A vida do corpo de Cristo, tal qual nosso corpo, está contida no interior das células. Por essa razão, todo cristão deve fazer parte de algum pequeno grupo dentro de sua igreja. Um grupo de comunhão nas casas, uma classe de escola dominical, um grupo de estudo bíblico. E nesses encontros que ocorre a verdadeira comunhão, não nas grandes reuniões. Se você imaginar sua igreja como um navio, os diversos grupos são os botes salva-vida presos a ele. Deus fez uma fantástica promessa a respeito dos pequenos ajuntamentos de cristãos. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Mateus 18:20. Infelizmente, mesmo que você frequente algum grupo, isso não é garantia de que irá experimentar comunhão real. Muitas classes de escola dominical e outros grupos na igreja ficam presos à superficialidade e não fazem ideia de como é experimentar a verdadeira comunhão. Qual, porém, é a diferença entre a comunhão verdadeira e a falsa? A comunhão autêntica não é superficial, não se resume a conversa sobre banalidade. É genuína de coração para coração, às vezes chegando a ponto de compartilhar assuntos íntimos. A comunhão ocorre quando as pessoas se mostram honestas a respeito de si mesmas e do que está acontecendo em sua vida. Elas dividem mágoas, revelam sentimentos, confessam falhas, dão a conhecer dúvidas, admitem medos, reconhecem suas fraquezas e pedem ajuda e oração. A autenticidade é exatamente o oposto do que você encontra em algumas igrejas. Em vez de uma atmosfera de honestidade e humildade, há uma conversação fingida, ensinada, politiqueira, superficialmente educada e frívola. As pessoas vestem máscara, mantêm a guarda e agem como se sua vida fosse bem-sucedida em todos os aspectos. Essa atitude decreta a morte da verdadeira comunhão. Somente quando somos sinceros sobre nossa vida é o que experimentamos a real comunhão. Em 1 João 1:7-8 diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão um com os outros. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O mundo pensa que a intimidade ocorre no escuro, mas Deus diz que ela faz parte da luz. As trevas são usadas para esconder ferimentos, erros, medos, fracasso e falhas. É na luz que os trazemos todos para um lugar aberto e admitimos quem realmente somos. Naturalmente, ser autêntico exige coragem e, ao mesmo tempo, humildade. Significa enfrentar o medo de ser exposto, da rejeição e de ser novamente magoado. Por que alguém correria tal risco?
porque é a única maneira de crescer espiritualmente e ser emocionalmente saudável. Tiago 5,16, parte A, diz assim: faça disso uma prática comum. Confesse seus pecados uns aos outros e orem pelos outros, para que vocês possam viver juntos, integrados e curados. Só cresceremos assumindo o risco, e o mais difícil de todos é ser honesto como você mesmo é com os outros. A reciprocidade é a arte de dar e receber. É depender um do outro. 1 Coríntios 12:25 diz: o modo pelo qual Deus formou o corpo humano é o modelo que nos ajuda a entender nossa vida comunitária na igreja. Cada parte depende da outra. A reciprocidade é a essência da comunhão. Edificar relacionamentos recíprocos, compartilhar responsabilidade e ajudar uns aos outros. Paulo diz em Romanos 11:12: quero que nos ajudemos uns aos outros com a fé que possuímos. A sua fé me ajudará e a minha fé ajudará você. Somos mais constantes em nossa fé quando outras pessoas caminham conosco e nos incentivam. Romanos 12:10 diz: a Bíblia recomenda a prestação de contas, encorajamento, honra e serviço recíproco. Em mais de 50 ocasiões no Novo Testamento, somos orientados a realizar diferentes tarefas uns aos outros e dos outros. Romanos 14:19 diz: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Você não é responsável por todos no corpo de Cristo, mas tem responsabilidades para com eles. Deus espera que você faça tudo o que puder para ajudá-los. Compaixão não é dar um conselho ou oferecer uma ajuda eventual. É penetrar e compartilhar a dor dos outros. A compaixão diz: compreendo o que você está passando, e o que você sente não é estranho nem absurdo. Alguns chamam isso de empatia, mas a palavra bíblica é compaixão. Colossenses 3:12 diz: como povo santo, sejam compassivos, bondosos, humildes, mansos e pacientes. A compaixão satisfaz duas necessidades fundamentais do ser humano: a de ser compreendido e a de ter seus sentimentos respeitados. Compreender e respeitar o sentimento de alguém abre caminho para a comunhão. O problema é que estamos quase sempre tão ansiosos por corrigir situações que não temos tempo de sentir compaixão. Ou então estamos preocupados com nossas mágoas. A autopiedade esgota completamente a compaixão pelas outras pessoas. Há diferente nível de comunhão, cada um adequado a um momento diferente. Identificamos os níveis mais básicos da comunhão: comunhão em compartilhar e na comunhão do estudo da palavra de Deus junto. Num nível mais profundo, temos a comunhão no serviço, presentes na ação conjunta, em viagens missionárias ou em obras de caridade. O nível mais profundo e intenso, porém, é a comunhão no sofrimento. Filipenses 3:10, Hebreus 10:33 ao 34.
comunhão no sofrimento, que ocorre quando tomamos parte da dor e das aflições um dos outros e carregamos os fardos um dos outros. Os cristãos que melhor compreendem esse nível são aqueles que ao redor do mundo são perseguidos, discriminados e muitas vezes martirizados por causa da sua fé. Gálatas 6:2 fala: a Bíblia ordena: compartilhe os seus problemas e aflições um com os outros e dessa forma obedeça à lei de Cristo. E em tempos de crise, tristeza e dúvidas profundas, que mais precisamos um dos outros. Quando a circunstância nos esmaga a ponto da nossa fé vacilar, é que mais precisamos de amigos cristãos. Precisamos de um grupo de amigos que tenha fé em Deus por nós e nos ajudem a superar as dificuldades. Em um grupo menor, o corpo de Cristo é real, é palpável, mesmo quando Deus parece distante. Foi disso que Jó necessitou durante seu sofrimento. Ele exclamou: o homem desesperado deve receber a compaixão de seus amigos, muito embora ele tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. João 6:14. A comunhão é um momento de graça em que os erros não são criticados, mas apagados. A comunhão acontece quando a misericórdia triunfa sobre a justiça. Todos precisamos de misericórdia, porque todos tropeçamos, caímos e precisamos de ajuda para retomar o caminho. Precisamos oferecer misericórdia uns aos outros e estar disposto a recebê-la um dos outros. Deus diz: quando as pessoas pecarem, vocês devem perdoá-las e confortá-las, para que não sejam vencidas pelo desespero. 2 Coríntios 2:7. Você não pode ter comunhão sem que haja perdão. Deus adverte em Colossenses 3:13: jamais guardem rancor, porque a amargura e o ressentimento destroem a comunhão. Por sermos imperfeitos e pecadores, inevitavelmente magoamos uns aos outros depois que passamos junto algum tempo. Às vezes, magoamos uns aos outros intencionalmente e às vezes sem querer, mas de qualquer maneira faz-se necessário uma enorme quantidade de graça e de misericórdia para criar e manter a comunhão. Colossenses 3:13, na versão NLT, diz: vocês precisam ter consideração para com as falhas um dos outros e perdoar aos que lhe ofendem. Lembre-se, o Senhor perdoou vocês. Por isso, vocês devem perdoar uns aos outros. A misericórdia de Deus para conosco é um estímulo para que sejamos misericordiosos uns com os outros. Lembre-se, jamais lhe será pedido que perdoe alguém mais do que Deus já lhe perdoou. Sempre que for magoado por alguém, você terá uma escolha: usar sua energia e o seu sentimento para buscar vingança ou para encontrar uma solução. Você não pode optar por ambas as coisas. Muitos relutam em praticar a misericórdia porque não sabem a diferença entre confiar e perdoar. Perdoar é esquecer o passado. Confiar tem relação com o comportamento futuro. O perdão deve ser imediato, tenha ou não a pessoa pedido por ele. A confiança é reconstruída com o decorrer do tempo. Confiança exige antecedente. Se alguém o magoa repetidamente, Deus lhe ordena que perdoe imediatamente. Mas não espere que você volte a confiar imediatamente ou que continue permitindo que tais pessoas o magoem.
Elas devem elas devem elas devem mostrar que mudaram com o tempo. O melhor lugar para restaurar a confiança é no contexto de apoio mútuo de um grupo que promova tanto o encorajamento quanto a responsabilidade mútua. Você experimentará muitos outros benefícios ao fazer parte de um grupo da igreja comprometido com a verdadeira comunhão. Trata-se de algo especial, a vida cristã, e não pode ser ignorado. Há mais de 2000 anos, os cristãos vêm se reunindo regularmente em grupos para buscar comunhão. Se você nunca fez parte de um grupo ou de uma reunião como essa, não sabe o que está perdendo. No próximo capítulo, veremos o que é necessário para criar esse tipo de comunidade com os outros fiéis. Mas espero que esse capítulo o tenha deixado ansioso para experimentar a autenticidade, a reciprocidade, a compaixão e a misericórdia da verdadeira comunhão. Você foi criado para viver em comunidade. Tema para reflexão: preciso de outras pessoas em minha vida. Versículo para memorizar: compartilhem os seus problemas e aflições um com os outros e desta forma obedecem à lei de Cristo. Gálatas 6:2. A pergunta para meditar é: que posso fazer hoje para me unir a outro irmão de maneira mais íntima e verdadeira? Amém? Fique com Deus. Até a próxima.